Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Prova com Consulta, o primeiro podcast do campus do Araguaia da UFMT, Universidade Federal de Mato Grosso, tá bom? Lembrando aí aos nossos telespectadores, nosso programa é quinzenal. Cada 15 dias a gente solta um conteúdo, um tema de uma prova, né? Então, para você aí que gostou, que gosta de algum dos conteúdos, de todos os conteúdos, para você que não gosta também, sejam bem-vindos. E para cada vez a gente ter mais incentivo, ânimo e motivação para continuarmos, a gente pede aí a audiência, se possível, de compartilhar esse vídeo, encaminhar para a mãe, para os amigos. Se não gostou, encaminha para os inimigos. O importante é a gente conseguir atingir o maior número de pessoas. Esse é o nosso único combustível, já que somos um programa dentro de uma instituição pública, gratuita, né? E estamos buscando a qualidade sempre, a todo momento. Tá bom? Então, se você também tem interesse em participar, né, fica aí, tem a descrição, tem o nosso Instagram, que tem, lá a gente responde mais rápido, né, prova com consulta, a gente também te responde, estamos no Spotify, então, por aqui no YouTube, se puder dar aquele like e principalmente encaminhar esse vídeo para amigos e colegas. Bom, como a gente sempre fala, todo programa a gente tem uma prova e uma consulta. A prova de hoje, vocês já devem ter lido aí na descrição do vídeo, é Biomedicina na UFMT. Será que você realmente conhece esse curso? Esse é o tema da prova e a consulta será com duas alunas que estão no curso de Biomedicina da UFMT, a Cauri Garcia e a Suzane Silva. Muito obrigado, meninas, pela presença de vocês no nosso programa. Obrigada, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, é muito bom estar divulgando, né, o curso da Biomedicina. Às vezes é um curso que o pessoal não conhece tanto, que não sabe direito com que trabalha, então é um prazer estar aqui divulgando o curso com vocês. Assim como a Cauri falou, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje com vocês. E é um prazer estar conhecendo esse projeto. É um projeto muito legal. Eu acompanhei já algumas provas, algumas consultas. E já achava super interessante. Fiquei super feliz com o convite. Nos bastidores aqui, o que eu mais gostei é que as meninas ficaram chocadas com a estrutura que a gente tem. Eu falei, que beleza! Esse é o meu primeiro propósito, ter admiração do nosso pequeno, modesto, mas arrumadinho estúdio. Fico feliz de vocês terem gostado do nosso ambiente. Mas vamos lá pro que interessa. Eu sempre falo que, relativamente, o curso de biomedicina é um curso novo, se for comparado com cursos, né, tem muitos anos, assim, apesar que a biomedicina também tem um curso de muitos anos, mas eu acho que ainda é um dos cursos, se for comparado, que ainda tem muitas dúvidas, né, assim, em relação à população. E apesar das dúvidas, eu sei que a concorrência é uma das maiores, a procura dos alunos é uma das maiores. Por isso, se você tem interesse, fique com a gente aí. Vamos lá. Antes da gente conhecer o curso, vamos conhecer as pessoas, né? Eu já apresentei vocês, mas eu queria que vocês se apresentarem para o público, o nome, da onde vocês vêm, se são daqui da região ou não, e em qual semestre do curso de biomedicina vocês estão. Ok. Pode começar, não tem problema. Bom dia, né? Boa tarde, desculpa. Eu me chamo Cauri Garcia, eu sou de uma cidade do interior, do Mato Grosso do Sul, Nova Andradina é o nome. Mudei pra cá pra fazer a faculdade, né? E atualmente eu tô no 7º semestre de biomedicina, o penúltimo, falta só mais um na reta final aí já. Eu me chamo Suzane Silva, atualmente eu estou no 8º semestre de biomedicina e eu vim de Confresa. É um pouco longe, um pouco perto aqui de Barra, mas eu vim de Confresa. É o interior daqui do Mato Grosso.
Legal. Então vocês estão, posso dizer, na etapa final do curso. 7º, 8º ano é o Sim. penúltimo e o último semestre. Sim. Isso. Então, a nossa equipe aí de investigação, acho que escolheram bons alunos, porque já tem uma visão praticamente geral do curso, né? Assim, o quase geral. A primeira pergunta vem, já que é nessa questão aí de novidade, um curso novo, da onde veio essa escolha? Vou direcionar um pouco as perguntas aqui, Suzane, para você. Da onde veio essa vontade de fazer biomedicina? Então, a vontade de fazer biomedicina surgiu do primeiro contato que eu tive com alguns biomédicos que eu conheci. Eu não conhecia a profissão, só que porque geralmente a gente não conhece, né? As pessoas que estão ali coletando sangue, estão fazendo exame, dificilmente a gente sabe, né? Que profissão que é aquela. Geralmente nosso foco tá na agulha, né? Ai, meu Deus. Sim, geralmente é ali. E aí, eu era uma criança ainda, bem novinha, entre os meus 8 e 10 anos. E foi quando eu tava fazendo um exame mesmo de rotina. Eu vi aqueles profissionais, eles estavam me tratando com um profissionalismo, um carinho, uma atenção, assim, tão bonita de se ver, que eu fiquei tocada. Uma criança, eu fiquei tocada por aquilo. E aí eu perguntei, tipo, o que vocês são? Foi uma pergunta bem direta. E foi quando eles me responderam, olha, nós somos biomédicos. Aí eu, gente, biomédico, o que biomédico faz, né? E aí foi quando eles me explicaram por cima, ali naquela rapidez da coleta de sangue e tudo mais. E a partir disso eu comecei a pesquisar e investigar o que era biomedicina. E com o passar do tempo, eu fui pegando um carinho pela profissão. Aí eu fui descobrindo um pouquinho das áreas de atuação, um pouquinho de cada coisa. Assim, no decorrer dos anos, eu acabei querendo trocar em alguns momentos de curso. Só que eu sempre voltei para biomedicina, porque foi aquele primeiro contato ali onde eu achei bonito. Achei muito bonita a profissão. Por curiosidade, que idade que você tinha? Então, eu tinha entre 8 a 10 anos, mais ou menos, assim. Novinha. É o que eu consigo falar. Aham. Era uma criança mesmo, uma criança. Eu cheguei e perguntei, gente, o que é que vocês são? E você, Kelly? Eu já não conhecia biomedicina tão nova, né? Eu fui conhecer um pouco depois. Eu tinha aquela ideia de, tenho que entrar na faculdade, fazer algum curso, porque um diploma é importante, né? Seguir o conhecimento é importante. Eu tinha essa ideia de vou fazer uma faculdade, qual eu ainda não tinha decidido. E aí, no 3º ano do ensino médio, a minha turma foi para uma mostra de cursos de uma universidade da minha região. Daí já a importância, né, das mostras de curso. E aí, cada curso tinha seu stand em um lugarzinho, e aí eu acabei passando pelo stand da biomedicina, e aí tinha um menino lá que ele estava fazendo o curso e ele já estava estagiando, e aí ele conversou um pouco comigo, me explicou o que era o curso, onde ele estagiava, e aí ele me falou que ele trabalhava com perfusão extracorpórea. Eu não entendia nada, o que era isso, o que mexe isso, onde trabalha uma pessoa que mexe com isso. E aí ele me explicou que ele trabalhava em sala de cirurgia e tal, eu achei muito interessante. Ele continuou conversando comigo, depois foi uma turma levada aos laboratórios da biomedicina, eu achei incrível, gostei muito. Aí explicaram mais da área de análise, de outras áreas, muitas áreas de atuação, né? E aí foi aí que eu me interessei de início pelo curso. Aí depois eu voltei para casa, depois dessa mostra de curso, e fui pesquisar mais sobre o que era a biomedicina, quais são essas áreas de atuação, o que um biomédico pode fazer. E aí conversei com a minha família, falei com eles sobre a possibilidade de aplicar no SISU para a Biomed. Eles me apoiaram total, e aí eu fui, né? E tô aqui, e aí, a partir disso a gente só vai conhecendo mais a Biomed. Quando a gente entra no curso, a gente vai descobrindo ainda mais, né? E aí foi a partir disso que eu me interessei. Eu acho interessante, já passou vários alunos aqui, e a gente tenta ter o mesmo padrão de perguntas, porque na verdade as curiosidades, para atender as principais curiosidades para todos os cursos, né? Uhum. E é interessante como de rotina ter pessoas que foram impactadas novas. Igual a Suzane falou, né? 8, 9, 10 anos, uma professora fala alguma coisa. Como essa idade... Aí vem o que você falou, que é da importância de feira de ciência nas escolas. Lá na escola. Na escola dos meus filhos já não tem mais. Tem outros eventos. Como que essa coisa
desperta uma curiosidade que é o resto da vida, né? É uma coisa que às vezes quem está fazendo não tem muita noção o quanto isso pode interferir em decisões, né? Viver essa curiosidade pelo fato de ser repetitivo essa mesma história em vários alunos, mesmo pequeno, né? A Kelly falou um pouco aí do apoio da família. Você também teve um apoio, Suzane? Porque é um novo, né? Eu imagino não tem nenhum pai que falou, quer fazer o quê? O que é isso? Então, eu tive um apoio muito grande da minha mãe. A minha mãe, ela trabalha na área da saúde, ela é ACS, então ela já conhecia já a área de atuação da biomedicina, ela já sabia o que era um biomédico, uma biomédica faz, então para ela foi bem tranquilo. Ela só conversou comigo, tipo, vamos investigar aonde você pode ir fazer, porque igual eu falei, eu vim do interior do Mato Grosso, né, com Fresa, é um pouquinho mais longe que aqui, então lá não tem o curso de biomedicina. Ela falou, não, então vamos investigar aonde tem e aonde você pode procurar fazer. E foi quando eu fui conversando com algumas pessoas, eu descobri o UFMT, que de certa forma não é tão longe, mas é como se fosse aqui do lado. No estado, né? É a Universidade Federal do Estado para você, a sua opção. Vamos entrar agora já dentro do curso, né? Conhecemos um pouquinho de vocês, a história, esse vínculo com a biomedicina e o primeiro semestre, como foi para vocês? Porque para quase todos os cursos, para quem ainda não fez um curso superior, os primeiros semestres, ou principalmente o primeiro semestre, são disciplinas básicas de conhecimento básico, não é de conhecimento específico do curso, né? E muitas vezes algumas pessoas se frustram, às vezes pela essa falta de conhecimento, que não sabem, mas eu vim aqui, estou estudando biomedicina, eu estou vendo matemática, epidemiologia, então é a base para você depois aprofundar, né? Como foi para vocês Kelly, como foi aí o primeiro semestre? Eu acho que o primeiro semestre ele é um impacto muito grande, né? Porque a gente chega muito cru, não sabe como que funciona uma faculdade, como são as matérias. E aí o primeiro semestre já vem com algumas disciplinas com carga horária bem pesada, né? Então a gente tem o processo de adaptação à faculdade e umas disciplinas de carga horária pesada. E a gente tem que dar um jeito de se adaptar a tudo isso ao mesmo tempo. Pra mim, assim, o primeiro semestre foi muito mágico. Eu fui muito bem recepcionada pelos meus veteranos, a turma da SUS, inclusive. Eu lembro do primeiro dia, ela recepcionando a minha turma. Eu lembro dela conversando comigo no primeiro dia. A gente teve uma recepção muito legal, muito boa mesmo. Só que aí, conforme vai desenrolando o semestre, a gente vai tendo aquela pressão de, meu Deus, será que eu vou dar conta? É muita matéria, é muito conteúdo. Eu não tive essa frustração de, não tô tendo uma matéria muito prática, porque eu gostava muito das matérias básicas. Eu sempre gostei desse conhecimento mais básico. Então eu aproveitei bastante dessas matérias. Até fico um pouco triste agora que elas passaram. Mas era muito pesado a carga horária mesmo e essa adaptação. Então eu acho que isso foi o que mais pegou no primeiro semestre, assim. O curso de biomedicina, ele é integral? Ele é... Como é que ele integral. É integral. É integral. Pra você, teve alguma coisa diferente dessa história aí? Não, foi praticamente a mesma coisa. Eu fui bem recebido pelos meus veteranos. E o primeiro semestre, ele foi cansativo no sentido mais físico, sabe? Por ser um curso integral, a carga horária das matérias, eu ainda estava me adaptando ainda. Então, o primeiro semestre foi um semestre bem de adaptação. Ainda estava tentando conhecer, mas de certa forma foi bem positivo, porque eu lembro até hoje a primeira vez que nós entramos, a minha turma entrou na aula de anatomia, foi mágico pra gente, de certa forma, foi maravilhoso. O curso de biomedicina, e vocês me corrijam, né, porque eu vou aprender com vocês. Existem vários cursos que, por exemplo, a gente conversou já com o pessoal da enfermagem. E aí a enfermagem, ele pode ter um foco mais hospitalar, mais social, assim, preparar o aluno para atender mais os órgãos do SUS, né? Mais de pronto atendimento, enfim. O curso de biomedicina da UFMT do Araguaia, ele tem um foco mais específico ou ele é abrangente, ele é mais generalista? Antigamente, eu sou do curso de farmácia, o curso era bem focado em análises clínicas. Ele se transformou generalista, mas muita da carga dos professores, né, eram desse passado, né? Então ele sai generalista, assim, mas ele tem um corpo docente, assim, muito forte na análises clínicas. Mas hoje já
estamos tentando balancear. Vocês verem assim um lado mais forte do curso ou não? É ver tudo igual, tudo na mesma proporção? Então, para mim, o nosso curso, ele é generalista, só que nós temos um foco um pouco maior nas áreas em que nós podemos sair habilitados, que são duas, aqui na UFMT, que é a área de imagem e a área de análises clínicas. Então, nós acabamos tendo esse foco maior. Nós temos a oferta de algumas optativas que abrangem outras áreas de atuação da biomedicina, só que acaba que em alguns momentos o nosso foco é mais nessa parte de análises clínicas, a área de imagem, que é a área onde a gente pode sair habilitado aqui. Tá, deixa eu só entender um pouquinho, eu quero entender tudo do curso. O curso, vocês optam por um ou outro, ou você é habilitado nos dois? Um ou A gente outro. opta no estágio, né? Durante o curso, a grade normal das matérias obrigatórias, a gente tem matérias tanto da análises clínicas quanto da imagem. E aí, no estágio, a gente decide se vai fazer um estágio em análises clínicas ou em imaginologia. E aí, a partir disso, a gente vai sair habilitado, de acordo com o conselho, em uma dessas duas áreas. Mas é decidido no 8º semestre. Vamos, que a curiosidade tá só aumentando. Imaginologia. Gostei desse termo. Envolve o quê? Vocês trabalham com o quê? Com... Que tipo de... Onde é a sua área de atuação, se você ir nessa aí? É o pessoal que faz raio-x? É o quê? Isso. Entra na parte de imagem mesmo, diagnóstico por imagem. Todos os exames com imagem. Que aí, no caso, é a Isso. tomografia, raio-x, ressonância. Sim. Ah, tá. E aí vai pra essa parte que, quando a gente vai fazer um exame de imagem, sempre tem aquela pessoa ali que prepara você no equipamento, vai pra uma salinha Sim. no canto e faz o... Mas sou eu. Vai a pessoa no cantinho assim, faz o equipamento funcionar, que tira as imagens. Normalmente, uma das habilitações do biomédico é estar nessa função de imaginologista. Então, manipular o equipamento da ressonância, da tomografia, do raio-x. Orientar o paciente, a posição do paciente também. Posicionar o paciente, também. toda essa parte. Mas pelo conhecimento de vocês, e de novo, né, a questão aqui não é verificar o conhecimento geral, porque é a opinião de vocês, só que a gente está querendo saber aqui. Aqui, então, tem a imagem e a análises clínicas. Mas o biomédico, quais outras, pelo menos as principais atribuições? Fora isso, em outro lugar tem outros focos, assim? Quais são as atribuições? O que você, se formando, né, sendo biomédico, que atribuições que você pode fazer? As nossas áreas de atuação. As áreas de atuação. Nós podemos trabalhar na área da estética, né, que está em alta atualmente, né, o pessoal gosta bastante. Nós podemos atuar, né, na área da estética, contanto que a gente tenha a especialização adequada, tá, para todas essas áreas. Podemos atuar na área da estética, na área de análises bromatológicas. Na pesquisa e docência, né? Nossos professores são um exemplo disso, professores formados na biomedicina. Tem a área da apicultura, a acupuntura. Tem na área de banco de sangue, então o pessoal que trabalha no hemocentro são biomédicos especializados em banco de sangue. São, no total, 38 habilitações. Então, aqui, como a gente comentou, você sai habilitado em uma das duas. Quem escolher alguma outra área para trabalhar no futuro, sai da faculdade, faz uma pós-graduação específica na área que quer e aí faz a habilitação pelo conselho. Tem um pessoal também que gosta bastante de trabalhar com tóxico, né? Tem as toxicologias. Tem, né? A maioria dos alunos, quando eles começam, né? Alguns alunos, quando começam biomedicina, eles começam pensando em se tornar perito, né? Em trabalhar, na polícia, principalmente nessa área de toxicologia. Aí tem também essa área para trabalhar como perito. Eu tenho alguns amigos peritos e eles estão reparando que agora estão abrindo alguns editais, porque antigamente perito concorria todo mundo, engenheiro, numa área só. E eles estão vendo que tem algumas áreas que tem profissionais que atendem bem melhor. Então, perito tem que ser ou farmacêutico, ou biomédico, sabe, assim, dependendo do concurso, da necessidade. Agora eles focam no perito, num curso específico, cursos específicos da saúde, ou se for alguma área, assim, florestal, assim, na área de conhecimento, não é mais amplo para qualquer um, tendo o ensino universitário completo, né? E agora um ponto, vamos falar de
pontos fortes e pontos fracos. E o ponto forte, vamos falar primeiro o ponto forte. Vocês vivenciaram isso. O que vocês acham que destaca o curso aqui? Porque envolve tanta coisa, né, para um curso de qualidade, desde a entrada, como é a entrada do aluno, mas assim, a estrutura do curso, tem o corpo docente, né, tem várias coisas, talvez tem coisas que nem eu consigo visualizar, que já faz algumas décadas que eu já formei. Para vocês, o que se destaca nesse curso de biomedicina da UFMT Araguaia? Nossa, para mim um dos principais é a qualidade do nosso corpo docente. Sim. Todos os professores atualmente que dão aula na biomedicina são doutores, então eles têm uma carga de conhecimento muito grande para passar pra gente. A qualidade dos laboratórios também dentro da possibilidade de uma universidade pública, eu acho que é uma qualidade muito boa. Óbvio que, assim, a gente não tem, de tudo, assim, sobrando, porque a gente tem que entender também que é uma universidade pública, depende de verba governamental, mas eu acho que dentro da possibilidade, a qualidade dos nossos laboratórios de ensino são muito boas. E o corpo docente, assim, é incrível. A gente tem professores extremamente qualificados para dar suas respectivas disciplinas. Pra mim também, mesma? Eu concordo com o que a Keori falou. Sem dúvidas, o corpo docente da UFMT, ele é ótimo, assim, em questão do ensino aqui, é um diferencial para você poder estudar biomedicina aqui no UFMT, sem contar também que eles incentivam bastante os alunos a participarem, a estudarem, a conhecerem também os laboratórios. Eles sempre tentam trazer gente para próximo deles. Então isso é todo um diferencial, porque é diferente, né? Quando a gente só vai para a sala de aula, assiste a aula, vai embora. Quando a gente é acolhido e trazido para perto, é mais como que se diz? Eu acho que você se sente parte da coisa, né? Quando você é acolhido, você se sente parte do todo. Mas já que sua resposta foi mais fácil, que você seguiu aí, e o ponto mais que vocês acham que teria que melhorar? Porque eu acho que tudo na vida, aqui é o ponto, né, a gente ficar criticando, não, apesar que vocês quiserem também, fiquem à vontade. Mas o ponto, eu acho que tudo na vida a gente consegue melhorar. Existe alguns amigos meus que falam assim, ninguém é tão bonito como as fotos do Instagram, mas nem feio como a foto da carteira de motorista. É uma carteira que a gente tá com a cara totalmente desalinhada. Para você, Suzane, o que você acha que o curso poderia melhorar? Em que aspecto? Eu acredito que, como a Keori falou, ela citou a questão dos laboratórios, né? Que é dentro do possível para a Universidade Federal. Eu acredito que a questão dos laboratórios poderia melhorar bastante se tivesse essa oportunidade, né? Atualmente pra gente. A questão dos laboratórios, a questão de equipamentos para as aulas práticas, a questão dos reagentes também para as aulas práticas, porque em alguns momentos a gente pode acabar não fazendo alguma análise específica, alguma coisa específica por falta de algum reagente, por falta de algum equipamento. Então, eu acredito que isso é um dos principais pontos fracos. Sem falar que também seria legal a agregação de mais aulas práticas também. Só que isso é dentro do possível também, porque tem a questão do nosso PPC também, que ele tá bem cheinho já atualmente. Eu acredito que se fosse adicionar mais aulas práticas, ficaria um pouquinho complicado para poder encaixar as horas. Mas, assim, num sonho, assim, numa possibilidade, seria interessante. Ô, Keori, já mudando de pergunta, foi até uma pergunta que a gente falou que não estava conversando nos bastidores, né? O conhecimento adquirido. E eu vou reformular, assim, vou refazer essa pergunta no sentido, assim, para você, terminando, vocês vão estar para o final, Sim. O que te marca mais, o que te marcou mais nesse curso? Porque, às vezes, o que a gente mais leva de uma passagem universitária, que não é uma vida, né? Às vezes tem gente que fala, nossa, eu tô uma vida aqui, 5 anos, 6 anos. Numa passagem, às vezes são as pessoas, Sim. Às vezes são seus colegas, às vezes tem gente que consegue o parceiro da vida que se conhece aqui. Então, para você que tá quase terminando, qual foi esse legado que vai ficar para você, que o curso te proporcionou?
Eu acho que uma das principais coisas que mais me marcou aqui na universidade, que deu até uma virada de chave no quesito de visão para o futuro, sabe? Foi as oportunidades de iniciação científica que, assim, o curso da biomedicina oferece muito. Eu não tenho tanto conhecimento dos outros cursos, mas a biomedicina é muito forte nessa área de iniciação científica. Então, a oportunidade de ter entrado em uma iniciação científica desde o início da graduação, logo nos primeiros semestres, e tá sempre imersa nesse universo da pesquisa, foi uma coisa muito essencial pra mim, que assim, eu vou guardar pro resto da minha vida, porque foi uma questão até que deu uma virada de chave. O que eu quero pro futuro? Porque às vezes a gente entra e não tem muita noção de, o que é a pesquisa científica? O que é a docência? E aí aqui a gente tem esse contato, assim, a gente tem muitas vivências dentro de sala de aula, é muito legal, só que esse contato fora de sala de aula, com essa parte científica, foi uma coisa assim que me abriu visões para outras áreas, sabe? Foi uma coisa que eu levo até hoje, assim. Acho que é o principal. Legal. Você teve outra ou parecida? É parecida também. Eu falo que é a minha mãe da ciência. Eu fui acolhida desde o meu segundo semestre pela professora Karina. E aí, desde então, eu sempre participei do laboratório dela e foi outro mundo. Ali eu fiquei até o final agora, que eu tô no 8º semestre, né? Até o final da minha graduação foi outra vida, outra experiência. E principalmente saber que eu poderia casar 2 mundos que eu gosto bastante, que é a área da biomedicina e também a área de análise de alimentos, análises bromatológicas, que é o que a professora Karina trabalha aqui dentro do campus, no laboratório dela. Interessante vocês falarem que marcaram vocês, porque eu acho que esse, em relação às outras universidades, é o diferencial da Universidade Federal. Sim. Porque o conhecimento, a matéria, eu imagino, né? Eu não tenho muitas experiências em instituições privadas, mas o conhecimento não tem como a gente mudar muito, inventar a roda. O conhecimento é aquele, todo mundo tem acesso. Agora, a parte de pesquisa e ter professores com vocação e com laboratório, aqui nosso estúdio é dentro de um laboratório de pesquisa. Então, é um pedacinho do laboratório que foi feito para a divulgação científica, de ensino e de extensão. Então, é o que diferencia, legal que isso marcou vocês, né? Voltando para o curso mais específico, vocês já tiveram, Suzane, conversas assim, com biomédicos que já estão no mercado, né? Para saber um pouquinho a visão deles sobre a profissão, porque vocês ainda estão quase sendo profissionais, mas ainda são estudantes, né? Quando vai preencher lá no hotel, profissão, né? Estudante. Logo vai ser biomédico. Vocês já conversam com biomédicos formados para ver a visão dele, da profissão, como pessoas já formadas? Eles têm esse feedback? Tava conversando isso com a Kelly antes de vir pra cá, que é sobre algumas conversas, algumas trocas que a gente acaba tendo todo ano com alguns profissionais durante o Congresso Regional de Biomedicina, que acontece aqui mesmo na UFMT. E eu tava falando com ela, né, que dependendo do profissional que a gente conversa, sempre tem uma visão de mundo muito diferente, né, sobre como que você pode prosseguir na carreira, como que é a carreira de biomédico atuante, né. Muitos falam sobre a possibilidade de abrir um laboratório, sobre como isso é interessante, você ter o seu próprio negócio, o seu próprio laboratório, e isso abre janela, né, portas para uma conversa sobre como gerenciar esse laboratório, como cuidar bem desse laboratório. E outros já falam sobre a possibilidade de muitas vezes a gente acabar trabalhando no próprio conselho, né? Sim. Acabar seguindo para a parte do próprio conselho. Comentam sobre a possibilidade de fazer algumas especializações e continuar aqui na região, né? Na parte da docência e tudo mais. E isso é muito interessante. Nós sempre conversamos com eles e toda conversa sempre abre portas e janelas para várias outras perguntas. Sempre gera várias dúvidas a mais. Eu mesmo, por exemplo, eu tô no meu 8º semestre e ainda tô naquele pezinho, vou ou não vou? Vou ou não vou? Ainda tô analisando todas as minhas possibilidades. Legal. Você falou um negócio aí de conversar e pessoas abrindo o laboratório, né? Eu falo muito para meus alunos que eu acho que hoje a universidade, cada vez menos, assim, ela vem te dando
ela aumenta suas possibilidades e sua probabilidade de um sucesso. Mas eu acho que cada vez menos, porque o mercado vai se saturando como todas as profissões. Sim. Então, você empreender no que você faz é uma coisa de você só exercer a sua profissão. Eu vou ser um biomédico, vou trabalhar para os outros, é uma coisa. Esse mercado está enchendo. Sim, Uma hora fala assim, você tem que ser o seu laboratório, você é o biomédico do seu laboratório. Então isso exige da pessoa mais movimentação, mais engajamento. É diferente você ser dono do seu negócio, você ser funcionário do seu negócio. E eu acho que isso é um desafio, mas é um desafio que tende você a colher frutos muito maiores, né? Quem que vai ganhar mais, o risco é maior. Sim. Mas o dono de um estabelecimento, ele tem mais chances de ser mais bem sucedido do que o funcionário dele. E aí eu acho que todos os cursos cada vez estão exigindo mais. Forme, se especialize, mas seja dono do seu negócio, que é o empreender, né? Então você já tem um conhecimento técnico, mas talvez trabalhe um pouco para os outros para atingir aquela segurança, mas uma hora busque, né? Interessante essa visão. É porque eu não estou falando que era a realidade para todos. Eu estou falando uma coisa que eu estou propagando isso aí também, no sentido assim de um novo mercado de trabalho, que é você empreender, né? Porque no Brasil é desafiador para várias Inclusive, pessoas. uma das nossas optativas é empreendedorismo, né? O empreendedorismo, a gente tem uma matéria na grade obrigatória de administração laboratorial também, que fala muito sobre essa parte de empreendedorismo. Legal. A gente também tem um exemplo de um ex-aluno que formou aqui, tem um laboratório hoje na cidade, e aí a gente sempre tem muitas trocas com ele já foi professor substituto aqui, então a gente tem essa proximidade, ele sempre tá no congresso também. E aí é um exemplo, né, para muitos seguirem, os que querem seguir nessa área, acaba sendo um exemplo. Poxa, é um aluno que formou aqui, conseguiu empreender, ter o próprio laboratório, ele sempre conta a história de vida dele, então acaba sendo um exemplo para quem tem interesse de seguir nessa área, é um bom rumo. Inclusive, ele tá fazendo doutorado aqui agora também. Fazendo né? doutorado, formado aqui, com laboratório Mestrado próprio, aqui. fazendo mestrado, Não, fez mestrado o aqui, mestrado fazendo doutorado e fazendo agora. doutorado agora. Ô, Kelly, pelo que a Suzane falou, ela ainda tem um pouco de dúvidas. Vocês falaram uma série de áreas, estética, análise, banco de sangue, empreendedorismo. Você já se vê em alguma área? Porque às vezes não é uma decisão definitiva, mas já tem algumas áreas aí direcionadas que você gostaria de atuar? Já. Então, como eu tinha falado lá no início, eu entrei por conta de um biomédico que falou sobre perfusão extracorpórea, que é aquele biomédico profissional que trabalha em salas de cirurgia cardíaca, atuando num aparelho de perfusão extracorpórea durante a cirurgia do paciente. Eu entrei querendo isso. Falei, nossa, vou entrar, vou fazer isso, mas também não entrei muito fechado. Falei assim, vou ver se eu continuo gostando disso até o final da faculdade e vamos vendo. Mas eu entrei inicialmente querendo ir para essa área. E aí, novamente, por conta do que eu tinha comentado, de a faculdade abrir muitas oportunidades da gente fazer uma iniciação científica, entrar nesse mundo da ciência mesmo, eu acabei me apaixonando pela área da pesquisa e docência, tanto por inspiração dos nossos professores, que a gente vê muito no dia a dia, a gente tem muitos professores biomédicos formados que seguiram nessa área. A gente tem contato, né, com essa parte de iniciação científica para quem busca, para quem tem interesse, então dá para ter esse contato íntimo. E aí eu tenho interesse de seguir nessa área de pesquisa e docência, fazer um mestrado, um doutorado e seguir na área de docência futuramente. E Suzane, quais são as suas áreas? Ou você já tem uma a mais assim? Então, quando eu entrei pensando nas possibilidades de casar a biomedicina com a agroindústria, né? Porque eu gosto de trabalhar com alimentos. Tanto é que foi uma maravilha quando eu conheci a minha orientadora aqui da faculdade. E depois disso que eu conheci, eu realmente pensei na possibilidade, né? Penso até hoje, ainda estou amadurecendo a ideia de acabar fazendo um mestrado, uma especialização mais voltada para a área de microbiologia, análise de alimentos. Já pensei a possibilidade de seguir para a área da docência, só que em vários momentos eu fico pensando, será que isso é realmente para mim? Porque agora no estágio, eu também estou amando muito o estágio em análises clínicas, trabalhar de forma ativa dentro
dentro de um laboratório. Eu estou achando essa experiência maravilhosa. Tanto no meu estágio que eu fiz na minha cidade, Natal, com Fresa, quanto aqui agora. Eu tô achando muito bom, é uma experiência muito boa. Então, eu tô gostando da rotina laboratorial ativa. Então, e é isso que fica aquela incerteza. Então, eu fico naquela, tipo assim, eu vou aguardar mais um pouco e ver o que me aguarda. Tipo assim, o que o destino me espera. E nesse tempo de vocês de curso, vocês já perguntei, vocês tiveram conversas com pessoas já formadas, conversa entre vocês, entre os alunos, com os professores também, que tem uma bagagem longa aí. Para vocês, hoje, qual é o maior ou principais desafios dessa profissão? Assim, porque tem muito, às vezes é o campo de trabalho, às vezes é a valorização, né? Eu não sei como é que é o conselho de vocês. O que é o principal desafio? Ou ainda a profissão está muito em alta e vocês ainda não têm muitos obstáculos, não, para o biomédico? Então, eu acredito que a cada dia, principalmente aqui na cidade, cada dia nós temos mais formação, né, de novos profissionais da área. Então, aqui, pra gente, acaba que o mercado tá um pouco saturado, tá muito movimentado, né, muito cheio. E isso acaba dificultando um pouco a questão da empregabilidade. E pode continuar, se quiser. Seria muita oferta, né? Quando você tem muita oferta de trabalho, quer dizer, desculpa, muita procura de trabalho e a mesma oferta, e às vezes acaba que isso talvez deve refletir no salário que vai ganhar, né? Porque muita gente procurando o mesmo emprego, a pessoa às vezes usa essa métrica, né, para avaliar o valor do profissional. Sim. A gente teve uma conversa esses tempos tem um tempo grande sobre a questão salarial, né, do biomédico atualmente, sobre o piso salarial do biomédico que ele não tem, né? É um ponto importante. Eu acho que é uma grande dificuldade. É um ponto Na área importante. de análises clínicas, o biomédico não tem piso salarial. E aí é uma questão que complica um pouco, né? Porque um piso é muito importante para você seguir numa área. E aí análises clínicas, como a Suzy falou, aqui na cidade está bem saturada, porque a gente tem outras 2 universidades particulares que oferecem o curso de biomedicina. Então acaba tendo essa questão de oferta e demanda, acaba não sendo suficiente. Anualmente saem muitos profissionais no mercado com a região. As particulares também têm turmas muito maiores, então tem essa questão que é bem complicada e a falta de piso só dificulta mais ainda. Então, essa área em específico das análises clínicas, eu acho que tem essa grande dificuldade, que é normalmente a área que o pessoal sai habilitado, né, nas faculdades, e aí essa procura acaba sendo maior do que a demanda. Sim. E a questão da imagem também aqui. Aqui não tem tanta área para você trabalhar em imagem. Igual a gente comentou, né, mais cedo sobre a parte de imaginologia, aqui nós não temos tanta, né, oportunidade de trabalho. Então, se você quiser sair habilitado, primeiro que é uma dificuldade para você conseguir encontrar o estágio na área da imagem. Se você conseguir sair habilitado na área de imagem, até você conseguir encontrar um emprego aqui, você precisa sair para fora. Interessante. Talvez aí fica um alerta para a classe se unir, né? Porque eu acho que isso envolve o conselho de vocês. Quanto mais forte porque aí vocês vão também adquirindo direitos, né? Que foram anos aí de dedicação. E o que também leva a outra pergunta do empreendedorismo, né? Talvez exige mais de você se forçar, você não se limitar a trabalhar para alguém, mas usar essa profissão muito bonita e muito ampla de você buscar, né, possibilidades caso, ou em outras cidades, né, porque às vezes é uma situação daqui, saem muitos profissionais daqui, então não é nada, não um problema também, nada assim, que não tem solução, às vezes a solução está em você mesmo, né, de procurar outras alternativas. Indo um pouquinho já pro final do nosso programa, a gente conversou um pouco dessa questão do curso ser um pouco novo, né? Sim. E o que vocês já escutaram dos outros
perguntando para vocês do curso. O que você faz? O que esse curso faz? Porque às vezes a dúvida é do próprio familiar, ou de outros alunos de outros cursos, né? Que às vezes eles não interpretam muito a questão das atribuições que a gente já falou. O que vocês já escutaram do povo aí com dúvida? Acho que a principal coisa é a mesma coisa que medicina. Realmente. É igual. E aí vem aquela questão de explicar, né? Porque acho que principalmente por conta do nome, o pessoal fala, ai, biomedicina e medicina, a mesma coisa. Tá fazendo a mesma faculdade. Ou então o pessoal tem muito aquele preconceito de, ai, tá fazendo biomedicina porque não passou em medicina. Ah, tem muito isso. Muito. Então, eu acho que é o principal. E também, quem conhece minimamente sobre a biomedicina acha que é só essa parte de análises clínicas, né? Então, é só fazer exame. O que biomédico faz? Exame. E parou aí. A principal pergunta, né? Você mexe com xixi, cocô? A primeira pergunta, você vai falar assim, você faz o quê? Biomédico. Biomédico mexe com o quê? Com exame. Então você mexe com xixi, cocô? É isso. Geralmente, o principal que o pessoal pergunta, até a gente conseguir explicar o que um biomédico trabalha também, né, gente? Trabalha também com análise parasitológica. Também é uma parte. É uma parte, mas até explicar o que um biomédico faz, as áreas de atuação, tudo que ele pode fazer, isso vai um tempo. E até entenderem, muitas vezes não entendem. Tem a questão, igual você falou, dentro da toxicologia, tem a questão Florence, né? Forense. Que você de investigação, né? Que já entram também na parte de peritos, né? Na verdade é um tanto. Tem várias bancos de leite, de sangue, né? São muitas atribuições. Aí vai a gente explicar que, olha, são muitas atuações, não é só fazer exame. Primeiro tirar esse preconceito de mexe com exame só de xixi e cocô, que é a primeira coisa que o pessoal pensa. Aí a gente fala, não, são outros exames também. E aí, a partir disso, também não é só exame, tem mais muitas áreas de atuação. E aí vai dessa conversa da gente dar uma explicada. A professora Ana Paula Morbio, que é a professora do curso de vocês, já veio aqui, ela até relatou uma coisa que eu não sabia, que o curso de biomedicina talvez veio um pouco essa similaridade no nome e essa confusão com a medicina, porque o que ela nos retratou é assim, o curso de biomedicina, ele surgiu numa necessidade do curso de medicina, que formava muito médicos e não tinha professores para ensinar novos médicos. Sim. Então ela falou, a gente tem que fazer um curso preparatório para preparar esse profissional para ensinar ao médico. E aí ela falou, né, das origens do curso de biomedicina é um curso que formasse, tá aí esse lado, né, que você se identificou, que é da docência, né? Então, é um elo grande. Então, a raiz do curso está associado a surgimento de professores universitários. Né? Então, a pesquisa, eu imagino que a maioria dos cursos deve estar muito inerente aí, né? E é uma profissão, eu sou dessa profissão, gosto muito, me sinto valorizado, principalmente quando a gente compara assim, as outras profissões, né? Então, eu acho que é uma profissão que te dá o risco de você ser bem sucedido profissionalmente. Vamos para a nossa pergunta final, uma pergunta filosófica. Qual o conselho frente a tudo que a gente falou aí, né? Eu queria escutar a filosofia de cada um de vocês, o conselho que vocês dariam para quem está pensando em fazer biomedicina. Qual o conselho que vocês dão? Já que o gatilho de vocês de inicial, a curiosidade foi diferente, um despertar lá no pequenininho, né? A outra um pouquinho depois. E hoje, talvez porque hoje o relato de vocês pode ser o despertar de alguém lá em casa, quem sabe, né? Então eu queria que a gente terminasse esse programa com vocês falando o que vocês diriam para quem está naquela idade que vocês devem ter passado, até hoje a gente passa de dúvida, o que eu vou fazer, né? Sim. Que área que eu vou atuar, e a pessoa está nessa fase aí, a mensagem é para eles agora. Eu acho que o principal é
vem preparado para poder estudar bastante, são matérias pesadas, mas também vem com a cabeça aberta, porque às vezes a gente entra, como eu disse, focado, eu quero isso. E às vezes a gente vai se identificando no meio do curso com outra coisa. Então, eu acho que tem que vir com essa cabeça aberta para se identificar com outras coisas, para ver novas possibilidades, para às vezes desistir daquilo que veio pensando, eu quero isso. Saber largar a mão daquilo, porque às vezes não se identificou com aquilo e aceitar que gosta mais daquela outra coisa, porque às vezes a gente fica muito fechado naquilo e não quer nem olhar para outras possibilidades, né? Para quem tá pensando também em entrar, eu acho que abrir o PPC do curso de biomedicina é uma coisa muito importante, porque muita gente chega aqui sem olhar as matérias que a gente tem e toma um choque muito grande, porque a gente tem muita física, muita química, e às vezes acaba sendo um baque, porque a pessoa fala, eu odeio física, eu odeio química, e eu tô num curso que tem muita física e muita química. Então dá uma lida, vê o que tem no curso de biomedicina da UFMT, quais são as matérias que a gente tem, pra ter essa noção geral. E vim com essa empolgação inicial que a gente vem, né, de... calouro tem aquela empolgação, aquele ânimo de fazer faculdade. Vim com esse ânimo, porque é um curso que dá pra gente aproveitar muito, não só em sala de aula, mas as experiências extracurriculares também são incríveis, a gente tem muita oportunidade. Então, vim aberto à possibilidade, vim com essa energia de querer fazer as coisas extracurriculares, porque são muito incríveis, são experiências que a gente leva muito depois da graduação, né, porque não é só as coisas em sala de aula que marcam a gente, as coisas extracurriculares às vezes marcam mais a gente do que o que tá ali na grade normal. E aproveitar a faculdade é um momento desafiador, é muito difícil, não vou falar que é fácil, que é moleza, não é. É puxado, é complicado, a gente tem que se esforçar bastante, mas aproveitar, porque é um momento que vai passar e, assim, ainda mas todo mundo fala que depois que passa a gente sente muita falta. Então, eu tô sentindo falta de estar na sala de aula. Eu já sinto falta de estar no primeiro semestre. Hoje eu passei ali no laboratório e eu falei assim, minha casa, gente, eu tô sentindo saudade de estar aqui todos os dias. A gente vê calor e fica, meu Deus, eu queria estar no primeiro semestre. Muita gente sente falta ao primeiro. O seu círculo de amizade diminui muito. Você sai de uma sala de aula e agora é um ambiente de trabalho, às vezes é 5, 6, 2, só você que trabalha, né? Deixa eu só fazer um asterisco aqui, porque às vezes a gente fala expressões e as pessoas de casa não sabem. PCC é o plano curricular do curso. Se você quiser saber o plano curricular do curso de biomedicina, você vai ufmt.br, coloca no Google aí, acessou a site do UFMT. Aí tem vários campos, Cuiabá, Araguaia, você vai no Araguaia. Aí numa aba à esquerda sua, você acha cursos de graduação, ou são ensino. Dentro do ensino você vai achar, ou institutos. É uma dessas três aí, agora de cabeça. Vai achar essa lá, você vai achar os cursos que tem dentro da UFMT do Araguaia. Aí vai estar a biomedicina. Você clica em curso de biomedicina, você vai abrir a página, vai conhecer os professores que ela é relatada e vai achar lá o PCC, que é aqui a gente tenta um pouco verbalizar o que seria o PCC, que lá tem os objetivos do curso, né, o que o curso, para que ele prepara o aluno para o que. Então, o que a Kelly falou aí de ler, né? Olha que foi o primeiro aluno que citou isso aí, é bem importante, porque você está fazendo uma coisa que vai fazer por 5 anos, 4 anos. Será que não vale a pena dar uma lidinha? Dá uma lidinha rápida, o curso só pra ter noção o que onde tá entrando. Pretende com você, e lá tem tudo, a disciplina que você vai fazer no primeiro semestre, no segundo, a carga horária, tudo. Então, uma boa dica. E agora, Suzane, agora é seu tempo de reflexão. Dito tudo isso que a Kelly falou, acredito que o maior conselho que eu poderia deixar para os alunos que pretendem fazer biomedicina vai no seu tempo, não se compare, não sinta aquela necessidade de estar sempre, entre aspas, assim, na mesma régua que todo mundo. Se conheça, tenha paciência consigo mesmo. Eu acredito que eu precisei ter paciência comigo mesma no início da graduação, que eu ainda estava, como dito antes, né, eu ainda estava me adaptando no primeiro semestre. Então, não se compare, chegue, como a Kelly falou, chegue com o coração aberto, conheça as matérias, conheça os professores e
tente ir de uma forma que seja leve e tranquila para você. Não tente se desgastar ou acabar muitas vezes prejudicando a sua saúde, tentando acompanhar muitas vezes um ritmo muito agitado. Porque, como a própria Kelly comentou, são matérias novas, é um pouco pesado para quem está começando no primeiro semestre. O nosso curso ele é integral, então acaba que fica sendo um pouco cansativo fisicamente para o aluno. E o maior conselho que eu poderia deixar é isso: seja você, não se compare, não tente seguir uma régua, tente ir da forma mais tranquila possível e, se você precisar, tente conversar muitas vezes com um professor, com um coordenador, para você poder dar uma calmada, para você conseguir seguir bem durante a sua graduação. Acredito que esse é o maior conselho que eu poderia deixar. Bons conselhos, bom, quem passou, está passando pela situação, né? Cuidado com a nossa saúde mental, saúde física, é muito importante, independente do estágio, né? Mas eu acho que hoje o adolescente, ele vem às vezes se colocando numa situação assim de exigir dele mesmo um cuidado, assim. Às vezes exige muitas coisas, mas não exige o olhar dele para ele mesmo, né? Da necessidade dele. Bom, é interessante essa sua visão de não comparar, porque ao comparar você coloca mais peso em você mesmo. Cada um tem uma qualidade diferente, um despertar em tempos diferentes, né? Então é muito bom essas dicas aí. Meninas, era isso que eu tinha para conversar com vocês. Muito obrigado pela presença de vocês. Vocês são uma simpatia. E sempre quando eu converso com alunos aqui já entrevistamos diversos cursos, sempre me dá uma sensação de dever cumprido. Não que eu nunca fui a professora de vocês, mas em relação ao FMT, que eu vejo vocês, independente de futuros profissionais, vocês primeiro são cidadãos. E eu vejo que vocês são pessoas sensatas, equilibradas, né? Tudo isso, eu acho que não é o curso que fez isso, tem a família de vocês, a estrutura de vocês, mas eu acho que o curso, ele fortalece isso. Eu acho que todo professor acho que a nossa função é da gente tirar o melhor de cada um, né? Então, um aluno que às vezes é 6, se você considerar virar uma pessoa 8, tá bom. Se o aluno é 8, chega e você conseguir virar 10, então melhora. Então, vocês me parecem, né? Talvez eu fui muito iludido, mas vocês me parecem pessoas sensatas, equilibradas, né? Profissionais que eu teria confiança. Pela conversa, você vê que são pessoas que têm firmeza na hora de falar, né? Então, eu acho que tudo tem um pinguinho aí, uma dosinha da UFMT de ter contribuído. Não é só isso, eu tenho certeza. Os principais não é a universidade, são vocês mesmos, os pais de vocês, a família. Mas eu acho que a UFMT coloca uma cerejinha também nesse bolo. Eu fico feliz de ver o amadurecimento de vocês aqui, como todos os alunos que já passaram. Tá bom? Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, né, por ter recebido o convite, foi maravilhoso. Muito obrigada pela oportunidade. A gente nunca imagina, né, vou num podcast. Então, muito obrigada, é uma oportunidade muito boa de estar divulgando o curso da biomedicina, para mais pessoas conseguirem realmente conhecer o que é a biomedicina de verdade, né, e não fora daquele preconceito que muita gente tem. Inclusive, Kelly, aproveita, deixa, que a Kelly faz parte do Centro Acadêmico de Biomedicina atualmente. Aproveita, deixa e já fala do congresso. Gente, vamos lá. Todo ano, o Centro Acadêmico de Biomedicina organiza o Congresso Regional de Biomedicina do Vale do Araguaia. É um congresso de aluno para aluno, então são alunos organizando, a gente que corre atrás de tudo, a gente que vê palestrante, quem que vai vir, qual vai ser o tema de tal palestra, vamos fazer uma mesa redonda. Então, esse ano a gente está organizando o 9º Congresso Regional de Biomedicina. E aí vai acontecer em setembro. Eu gostaria de convidar todo mundo. É um congresso que, assim, é motivo de grande orgulho para o nosso curso, né? Porque é um dos poucos cursos que fazem um evento desse porte. Não é um evento só para o pessoal da biomedicina ou só para o pessoal da UFMT. É um evento que pessoas de outras universidades podem vir, pessoas que não estão numa graduação, pessoas formadas já.
estudantes de outros cursos da área da saúde que acaba fazendo mais sentido, né? Então, estudantes da enfermagem, da farmácia. É um evento que, assim, busca trazer todos para poder ter essa experiência, de ter esse contato também com os palestrantes, construir um networking ali. Então, é esse o nosso objetivo. Então... Legal, e vocês citaram que foram nessas experiências que vocês conversaram muito com biomédicos já formados, de ter esse feedback, esse ajuda no direcionamento, né? Sim, nossa, desses palestrantes a gente tem muita oportunidade de trocar um pouco de ideia com eles. São áreas diferentes, né, que às vezes a gente não conhece no nosso dia a dia, então inclusive, é uma oportunidade. foi nesse congresso que eu fiquei sabendo do curso de verão de genética que tem lá na UFG, que foi quando eu fui em 2024, início de 2024, foi conversando. E lá eu tive a oportunidade de encontrar de novo com um dos palestrantes que estiveram são oportunidades aqui. que vão se abrindo, então. Setembro 2026. A data a gente vai confirmar ainda no nosso Instagram, mas se puderem estar seguindo também, o Instagram é CRBM. CRBM? É CRBM. É, CRBM. E também tem o Instagram do Centro Acadêmico. Aqui, tá? Tem que confirmar certinho. Deixa eu conferir. Tem o Instagram do Centro Acadêmico. A gente corrige na hora, porque aí as pessoas usam esse Instagram para seguir e já ficar de olho quando vocês publicarem lá as inscrições, né? A gente coloca também na descrição desse vídeo aqui o Instagram do curso para vocês, quem tiver interesse de participar. E às vezes você nem está fazendo biomedicina, mas se interessou pelo curso, vem fazer vem participar do congresso que você já vai ficar ciente aí das... CRBMA. CRBMA? CRBMA.ufmt. CRBMA.ufmt. E eu tenho o Instagram do CA também, que é CA Biomedicina UFMT, tudo junto. CA Biomedicina UFMT. Isso, tudo junto. Beleza. Tá aí a dica para vocês, façam igual eu, anotem aí para depois a gente seguir eles no Instagram, tá bom? Pessoal, quem ficou até agora com a gente, muito obrigado pela paciência. Se você acha que esse conteúdo, a biomedicina, pode interessar, né, algum amigo, filho, conhecido, se vocês puderem encaminhar esse vídeo, né, esse é o nosso único combustível. Então, que nos motiva a continuar com o programa. Então, eu agradeço muito a você que compartilha, que curte o nosso canal. E lembrando que a gente está em todas as plataformas. Você coloca Prova com Consulta, podcast, você acha a gente em todos os lugares aí, todas as plataformas, tá bom? Um forte abraço, muito obrigado pela paciência e audiência de vocês e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.